Eu sou Vilbert Gandra, tenho 38 anos, sou empresário, empreendedor, entusiasta, me considero um missionário nesse mundo de liderança, de empreendedorismo. Desde novo, crio vários projetos para ativar o propósito e o potencial das pessoas, até eu descobrir que isso fazia parte do meu propósito, potencializar os talentos das pessoas, e desde 2005, 2006 eu me envolvo com isso. Mas a minha história na comunicação, ela começa em mais ou menos 2007, quando eu estava no início da jornada de planejamento de uma empresa voltada para gerenciamento de uma planta química dentro do ecossistema da Petrobras, quando eu me vejo na necessidade de revisar alguns processos dessa empresa. E todas as vezes que você revisa um processo ou um procedimento de trabalho, é aconselhável, é requerido que você então treine as pessoas. E eu passei então a treinar pessoas. E eu tinha 19 para 20 anos de idade quando eu me dei conta de que eu estava treinando pessoas. E eu percebi que eu precisava ser bom em comunicação. Ninguém me falou isso, eu não tinha percebido isso conscientemente, mas eu senti que eu precisava melhorar a minha comunicação, porque isso ia influenciar a qualidade do entendimento dos colaboradores ali da equipe. Quanto melhor eu fosse em comunicação, melhor eles iriam entender aquelas informações, o que era necessário, o que eu precisava, o que a empresa queria, e no final das contas os processos iriam dar certo. Era basicamente isso que eu tinha entendido. E a pergunta então que fica é: como dominar a comunicação? Como melhorar a comunicação? Ninguém tinha me dito com quem fazer curso, aonde fazer curso, e até que depois de mais ou menos um ano eu encontrei um curso de comunicação, por ajuda até dessa empresa mesmo, mas aqueles cursos que falam sobre o emissor, o receptor e o canal, gerenciar ruídos, tal, legal, muito bom, mas na verdade comunicação vai além disso. Por exemplo, o que não foi dito sobre escutatória. Enquanto você conhece de escutatória, de escutativa, até hoje, em 2026, se fala em escutativa há algum tempo. Se fala de comunicação não violenta, se fala de comunicação silenciosa, mas lá em 2005, 2006, isso não era muito dito. E como que a gente consegue interpretar as diferenças dos perfis? Tem pessoas que são mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais pragmáticas, objetivas, curtas e rápidas, e pessoas que gostam de contextos, exemplificações. E como que você consegue dominar tudo isso, principalmente se você estiver diante de uma turma com 10, 15, 20 pessoas, onde você fatidicamente terá uma neurodiversidade, de perfis ali diante de você. Como que você consegue atender a todos os perfis através da sua comunicação? E essa demanda começou a acontecer. E dentro dessa empresa eu fiquei aproximadamente 3 anos e 10 meses, onde eu tive vários processos de promoção. Nós de fato tivemos processos muito eficazes, uma equipe muito boa que entregava resultados que passaram a ser acima da média. Em 3 anos e 10 meses nós batemos 3 recordes de produção, por conta não somente, claro, de uma comunicação bem aplicada, mas de bons processos redesenhados também. Mas em paralelo a isso, a minha vida cristã também ia se desenvolvendo. E ao entorno ali dos meus 20 para 21 anos, eu sou convidado a pregar para a juventude da igreja. E eu lembro até hoje, Rua Abel Siqueira, no bairro Recanto, em Rio das Ostras, eu estava de blusa social branca. E quando eu subo para pregar, eu começo a ficar muito nervoso, muito preocupado com o que as pessoas iriam entender. Ainda era um processo inicial, eu tinha talvez 1 ano e alguma coisa nessa empresa que eu acabei de mencionar, e agora começando num outro desafio, que seria
subir num altar e estar à frente de um público e trazer uma palavra que a palavra de Deus ela é desafiadora, porque ao tempo em que você prega para alguém, você precisa ser exemplar naquilo. Então não é só a oratória mais, é toda uma questão de identidade, de crença, de alinhamento de valores internos, de moralidade, e tudo isso te influencia. Pelo menos se você é preocupado com a tua reputação, se você é preocupado com a congruência na forma que você vive, tudo isso influencia a sua comunicação. E nada disso eu sabia naquele momento. Então a minha vida começava e por eu ter ficado nervoso nesse momento da minha vida, se você assistiu o outro documentário que eu explico o quão medroso eu era, o quanto eu duvidava de mim, o quanto eu tinha muitos medos, muitas crises psicológicas, e nesse momento era o momento que eu estava vencendo isso e eu decidi, eu falei, eu vou dominar essa comunicação, eu não vou deixar de cumprir a minha missão, e faz parte da minha missão a ser um evangelista de Deus, de Jesus. Eu não vou deixar com que essa comunicação, que esse medo, esse receio, essa confusão psicológica me trave. Eu vou dominar isso. E eu lembro nessa época que quando eu ia na casa de amigos da igreja, eu já morava sozinho, quando eu ia na casa de amigos, às vezes eu tinha sede e eu não pedia água, porque eu tinha vergonha. Eu era muito vergonhoso e tal. E então foi muito forjado essa coisa da comunicação em mim, era muito difícil. E eu lembro que ao tempo que eu decidi vencer a comunicação para pregar, para ter uma boa receptividade, um bom entendimento nos treinamentos da empresa, como líder também na empresa, claro, eu falei, eu vou vencer essa coisa de não pedir um copo de água, Afinal de contas, água não se nega a ninguém. E eu comecei então a me entender, me pesquisar, me perceber. E ainda não tinha muitas ofertas de cursos, formações de comunicação, eu tinha feito essa que era muito simples, ajudou, mas ajudou pouco na prática, E eu comecei a me antenar com isso. E o tempo foi passando, eu mudei de empresa e fui muito criticado porque a minha comunicação era muito formal. Vilbert, parece que você não é um ser humano, Você é uma máquina que se comunica o tempo inteiro, é muito formal. Os meus e-mails pareciam um advogado escrevendo, eram e-mails longos, com palavras bonitas, conforme o assunto supracitado e o tema em epígrafe. Eu escrevia tudo assim, às vezes eu falava assim, eu era muito criticado. E ao tempo em que eu me comunicava com grandes gestores e diretores de grandes empresas, eu também me comunicava com a operação. E eu não percebia, às vezes, a diferença dos ambientes. Hoje parece óbvio, talvez você escutando agora, parece óbvio entender que você está falando para um público, funciona de uma forma, e falando para um outro público, funciona de outra forma. Sim, eu concordo com você. Hoje, eu como designer do programa, mais que líder e principal treinador do programa, esse programa ele vai para CEOs, CFOs, diretores executivos e também vai para a operação, para auxiliar de movimentação de carga, de serviços gerais. Eu implemento para qualquer tipo de turma com nível de engajamento gigantesco. Mas naquela época eu não tinha essa clareza, não tinha esse entendimento, assim como sei que a maior parte dos gestores e líderes, embora saibam da diferença dos públicos, não conseguem se comunicar tão bem ou efetivamente assim. Quando está diante de um público operacional, não tem o carisma necessário, não tem técnica de humorização, não tem as estratégias de comunicação que funcionam como operação, e às vezes quando está diante de uma alta gestão, até fala bonito, com palavras rebuscadas, mas não tem uma comunicação objetiva que torna claro os resultados que aquela comunicação propõe. E eu fui percebendo tudo isso, e estudando e avançando, até que depois dessa empresa em que eu fui muito mal visto pelo time operacional, mas eu acabei, por conta de todo design de operação, me tornei sendo uma pessoa importante nessa empresa, comecei a estudar a administração estratégica e aprendi alguma coisa de comunicação, mas também não resolveu a minha vida. Passa a fita, eu começo a dar aula de artes marciais, de karatê.
Então, mais uma vez, eu preciso ser bom em comunicação. Mas, nesse caso, a filosofia do Karatê, a qualidade dos aprendizados que eu tive no dojo com o meu professor, eu basicamente tinha que replicar a maneira que ele dava aula, então ficou fácil. Eu não tive tanto desafio na comunicação dando aula de artes marciais, foi bem tranquilo. Mas eu tinha ainda desafio, né, no segmento evangelístico, cristão, e tinha os desafios na empresa. Em paralelo a isso, já ali com os 23, 24 anos de idade, eu começo a dar aula no Senai, aula de logística, dar aula em outros cursos técnicos e também aula de coaching de liderança em universidade. E aí sim, nessa altura do campeonato, quando eu conheço o coaching, depois eu conheço a programação neurolinguística, e aqui fica a grande dica. Uma das coisas que mais funciona para mudar o ritmo, o patamar da qualidade da comunicação, da efetividade da comunicação, é um curso, uma formação chamada PNL, Programação Neurolinguística. Aí sim foi quando eu percebi que a minha comunicação teve um domínio num nível diferente. Então, primeiro veio o coaching e veio a PNL. Aqui eu senti bastante essa diferença e eu comecei a desenvolver técnicas de humor, de comunicação ilustrativa, visualização, e fui avançando. Eu fui ficando, aí sim eu passei, né, a ficar mais interessante na comunicação. E aí eu comecei a receber feedbacks de colaboradores na empresa, de pessoas na igreja, enfim, a minha comunicação começou a ficar interessante. Passa um pouco a cena, eu recebo uma formação, né, de fatores humanos, como eu digo, e facilitação corporativa, treinamentos corporativos. E algumas estratégias de comunicação, estratégias bem específicas, me foram transferidas nessa formação. Agora, dá um break aqui nesse bate-papo. Soma toda essa história. Medo, crença limitante, desafios que eu tinha que vencer, a necessidade de você continuar avançando naquilo que você acredita ser sua missão de vida, que é na parte evangelística, e você querer ser um bom gestor, um bom líder na parte profissional, e você ter uma filosofia japonesa pujante de comunicação, que é no Karatê, e você formar nas competências tradicionais de administração, gestão, liderança, como eu fiz a pós-graduação, só que depois coach, depois PNL. Agora você imagina tudo isso condensado numa formação que por todas as direções consegue olhar para você e te desenvolver, te destravar de uma forma até absurda. Nesse momento eu sou convidado por uma empresa de distribuição de alimentos a treinar a comunicação do seu time de vendedores e microfranqueados. E me vieram várias pessoas que nunca tinham gravado um vídeo para rede social, nunca se imaginaram estar à frente de pessoas para apresentar nada. Me deram esse público totalmente cru para que eu pudesse formá-los num time de representantes, vendedores, e aí eu entendi que eu estava à beira do fracasso na minha carreira de comunicação. Até chegar a um resultado em 2 semanas. Todos os integrantes da equipe, a gente está falando alguma coisa em torno de 18 pessoas, todos eles gravando ótimos vídeos para as redes sociais, fazendo excelentes apresentações dos produtos, dos planos alimentares da empresa. E eu assustei. Eu falei, já não sou mais aquele Vilbert de antes. Além de agora ter uma boa performance de comunicação, eu realmente estou conseguindo transmitir isso. E foi um marco para mim. Esse ano é o ano de aproximadamente 2016. E eu entendo que tudo que eu estudei, tudo que eu forjei, tudo que eu desafiei, de fato agora se tornou em algo que funciona não só para mim, quanto para os outros. E eu me lancei no mercado como mentor de comunicação e comecei então a ajudar gestores, líderes e empresários a destravar essa comunicação com o advindo da internet, das redes sociais, do marketing digital. Comecei a potencializar então, trabalhar o posicionamento, o branding, né, que a gente chama de personal branding, desses empresários, empreendedores e gestores, né, líderes
que já tinham essa visão de fazer um posicionamento digital. Ainda era muito prematuro naquela época, funcionava mais para os empreendedores do marketing digital. Os líderes e gestores ainda não tinham a visão de fazer um posicionamento digital, o LinkedIn ainda não era bombado, né? E comecei então a ajudar. E essas pessoas começaram a ter, esses gestores, esses empresários começaram a vender mais, acelerar, crescer negócios, e os gestores começaram a ficar mais interessantes, serem mais acessados dentro das companhias e terem uma carreira mais acelerada, uma visibilidade melhor. Hoje, com o LinkedIn bem trabalhado, se consegue isso. Hoje, com o aumento da oferta, você precisa trabalhar diferenciação, imponência, coisas que muitos não dominam. Agora, imagina tudo isso condensado, e com toda essa experiência foi o que me aconteceu. Naquele momento, eu entendi que eu conseguia ajudar um número maior de pessoas qualificadas. E por eu estar muito envolvido no ramo dos negócios, nos business e tal, eu tive um convite da Academia Brasileira de Mentores para assumir a competência, a cadeira de comunicação. E eu lancei um método chamado a Tríade da Comunicação, que era qual era a forma mais rápida de destravar e potencializar, turbinar a comunicação de empresários e gestores. Tá? Porque as formações que tinham eram formações de 12 meses, a mais curta tinham 6 meses. Eu recebi um desafio de fazer isso acontecer em 3 semanas. Eu ia conseguir isso? Não sei, mas foi desenhado e a gente implementou. Em 2021, período de pandemia aproximadamente, né? E funcionou super bem. Os feedbacks foram incríveis e tal. E aí nascia a comunicação dominante. Já era um programa desenhado, mas ainda não estava forjado em grandes cadeiras, em grandes números de pessoas, não tinha sido validado ainda tantas vezes, e a gente criou um pocket chamado a Tríade da Comunicação, e quando ela funciona na Academia Brasileira de Mentores, e que eu recebo vários feedbacks de pessoas de muita autoridade, de muita história, muita experiência no mercado, aí eu realmente começo a entender que eu não só fiquei bom nessa competência de comunicação e não só consegui ensinar, transmitir para as pessoas, capacitar as pessoas, ajudar as pessoas a vencerem crenças limitantes, porque na média de 95% dos alunos o grande problema está em crenças. Referências emocionais negativas também, desde a infância, com aquilo que ouviu dos pais, com aquilo que acreditou sobre si, mas muito está em crenças. E depois dessa experiência da Academia Brasileira de Mentores, quando o programa Comunicação Dominante montado, eu entendo que era uma questão de posicionamento nacional, né? Qual outra formação de comunicação tinha tanta profundidade quanto o programa Comunicação Dominante? Qual outro curso tinha tanto detalhamento? A maior parte dos cursos fala muito de oratória. Oratória é só um dos 9 módulos estruturantes da comunicação dominante. O quanto se entende de comunicação silenciosa, que é o que uma pessoa está te comunicando, ainda que ela não esteja falando. Como você consegue dominar a diferença dos perfis, como a gente disse aqui um pouco atrás, né? Como você executa de fato, com qualidade, a escuta ativa, a escutatória, quais são os grandes recursos que tem dentro disso, né? O que é o repeat back, como que ele muda completamente o resultado de uma comunicação, como você faz a sua preparação e condicionamento emocional para garantir que a tua comunicação vai ser efetiva, e como que você controla o emissor, porque lá no tradicional o responsável pela comunicação é quem está emitindo. Será? Então são muitas perguntas que não são comumente respondidas pela maior parte dos cursos que tem disponível no mercado. E quando eu entendi que faltava muito chão ainda para algumas formações caminharem, a gente precisava disso, e eu fazia a pergunta vez após vez para esses gestores e empresários: qual é o curso de comunicação de maior referência que você tem? E as pessoas tinham dificuldade com isso, até que nós lançamos as 3 chaves
para uma comunicação dominante, que era um curso e esse era gratuito. E quando a gente começou a receber muito feedback de que, Vilbert, isso é gratuito e só essas 3 chaves já funcionou muito melhor para mim do que 2 formações de comunicação, 2 cursos que eu fiz aí no mercado. Então, o nosso gratuito começou a entregar muito mais, começou a gerar resultado para os nossos alunos e mentorados muito mais do que vários cursos que estavam disponibilizados e pagos no mercado. Avança um pouco mais a história, tinha um grande player que eu tenho um grande respeito no Brasil, que era considerado o maior formador de palestrantes no Brasil. Eu gosto muito desse profissional e tenho até hoje muito respeito. E quando 2 pessoas que fizeram a formação, então, a maior formação do Brasil, fizeram o nosso produto menor, né? O nosso cappuccino, não é um cafezinho, mas é um cappuccino, ainda não é a cafeteria inteira que a gente tem. E aí a gente recebeu um outro feedback, Vilbert, essa entrega ela é muito superior a essa formação X e PTO. E novamente eu chego ao entendimento, a gente precisa fazer a comunicação dominante ser uma solução de comunicação para empresários e gestores referência nacional. E começa então essa jornada e eu começo a ser alçado novamente por grandes players, grandes empresas. E aqui vai um outro detalhe interessante. Enquanto que a pandemia acontece a partir de março de 2020, eu já estava atuando no digital desde 2018. E existe uma comunicação específica para o mundo digital. As empresas ainda não faziam aquelas reuniões volumosas no Microsoft Teams. Ainda o mercado não era tão digital assim. E eu já estava no digital. Treinamentos com experiências sensoriais, com gatilhos neurológicos que acontecia no presencial, esses treinamentos eles precisaram ser paralisados por conta da pandemia. Treinamento é aglomeração. E eu fui convidado, então, pela maior companhia do mundo de treinamentos corporativos a criar maneiras de ministrar esses treinamentos, transportar as dinâmicas que são feitas no presencial para que elas funcionassem bem, mexessem com as emoções, engajassem as pessoas no ambiente online. E eu fui convidado para fazer esses ajustes e foi um sucesso absoluto. E a gente, então, até hoje, grandes eventos corporativos, como nós atuamos com a Evolui Safety, com segurança, grandes CIPATs a gente faz globais. Eu fiz um evento global para 80 mil pessoas. Eu não lembro qual era o número em simultâneo, mas em simultâneo eu estava dando quase 30 mil pessoas ao vivo e depois eu seria cascateado para todas as empresas do grupo, que atingiria até mais de 80 mil pessoas numa solução que é muito elogiada vez após vez. E empresas convidam, reconvidam, porque dizem, Vilbert, há muito tempo a gente faz eventos na empresa, mas é notório ver como que todas as pessoas conseguem interagir com você, você consegue interagir com todas as pessoas, o nível de engajamento, de troca é diferente, a dinâmica que você traz é diferente, a comunicação que você tem é diferente. Então, a minha história com a comunicação hoje simplesmente não consegue ser dissociada. Tá? A comunicação ela faz parte da minha essência, da minha missão de vida, do meu propósito. Eu tenho o entendimento de que a comunicação é o veículo que conecta o seu propósito no mundo. Então, sem comunicação, nada existe. Até o silêncio é uma comunicação. Não responder é uma resposta, é uma comunicação. Cada detalhe daquilo que você faz ou não faz é uma comunicação. Cada oportunidade, a maneira com que você se comporta numa oportunidade, em algo que confiam a você, é uma comunicação. Comunicação está para além de oratória. Todo comportamento comunica, tá? Toda expressão facial comunica, toda respiração comunica. E como você consegue perceber toda esse conteúdo, esse minério que está às vezes escondido por trás dessa comunicação. Eu acredito que nessa altura do campeonato, por tudo que eu disse, você já está muito mais perceptivo, muito mais atento a detalhes, a
Agora você começa a perceber o gesto, a velocidade do gesto, as minhas expressões, coisa que no início aqui do nosso bate-papo, desse documentário, você não estava percebendo. Então, só aqui nessa conversa, já trazendo muitas informações, muitos detalhes, e eu vou soltar um spoiler de uma das nossas plataformas metodológicas. Você sabe quantos comportamentos comunicativos nós temos em uma única hora? Num único dia? Quantas coisas dá para a gente perceber que está acontecendo, que estão comunicando em uma hora ou em um dia? Você sabe quantos por cento disso é subconsciente? Isso faz toda a diferença para quem deseja dominar a comunicação. Bom, comunicação então interfere na qualidade da tua paternidade ou da tua maternidade, interfere na tua gestão, na tua liderança, interfere nos seus negócios, interfere nas suas relações, interfere até nos seus investimentos. Por exemplo, você pagou um curso caro, seja de música, do que for. Dependendo de como você se comunica, você não consegue explorar todos os recursos e conhecimento ali disponível. Por exemplo, tem gente que não faz perguntas porque pensa assim: é uma pergunta muito boba, e você perdeu um grande recurso por uma crença limitante que você tem. Tudo isso tem a ver com comunicação. Bom, dito isso, como é parte intrínseca da minha missão, é claro que eu atendi um pedido de formar o curso Comunicação Dominante, porque na verdade é um grande programa de solução, né, que se implementa em grandes empresas, mas também atende o indivíduo, sendo ele empresário ou gestor. E nós temos alguns cursos, lembrando que eu não vendo cursos, eu ajudo pessoas a atingir o máximo potencial do seu propósito, da onde sem a comunicação isso é impossível. Então, se alguém, por exemplo, comprar algum curso, Vilbert Gandra ou da Evolui Educação, enfim, e não atingir o resultado que espera ou não gostar, simplesmente a gente devolve qualquer investimento, porque nós não temos orgulho em vender cursos, nós temos orgulho em receber depoimentos de um processo que funcionou, de uma pessoa que se sente mais capaz, mais potente, mais imponente, mais pujante, mais realizadora, né? Uma pessoa que conseguiu atravessar o muro ali de um bloqueio, de uma dúvida, ou de uma crença limitante, de um senso de incompetência, alguma coisa nesse sentido. Então, fico à disposição para conversarmos um pouco mais sobre isso. Se você ama a comunicação, se você se importa com a qualidade, com o magnetismo da sua comunicação, com a comunicação admirável, atrativa, eficaz, vamos conversar. A gente posiciona a equipe para te receber e te introduzir nessa jornada que é rápida, mas é duradoura e geram frutos escaláveis, que é a comunicação. Apaixonados por comunicação ou necessitados por ela, entre em contato com a gente. Tá. Primeira coisa que eu vou perguntar é para você detalhar mais sobre aquele rapaz que tinha o tique da sobrancelha, porque aquilo é muito curioso, aquilo é interessante. Como que você conseguiu ajudar ele a resolver aquela questão e por que aquilo acontecia? O caso mais curioso que eu tive como aluno foi um engenheiro, acho que era engenheiro de produção, e era numa operação submarina, né, em Macaé. É um engenheiro, um rapaz bem legal, bem esforçado, mas que toda vez que ele se comunicava para explicar um processo, para resolver alguma coisa, ele tinha, depois eu fui descobrir o que era, ele tinha uma crença e um auto-julgamento com relação à altura da sobrancelha. Tá? Ele achava que uma sobrancelha era mais baixa do que a outra, então ele falava com você e ele ficava levantando a sobrancelha, e era um comportamento muito inusitado, era um pouco esquisito isso, né? Então dificilmente um engenheiro que alça um cargo de liderança ou de gestão vai conseguir uma credibilidade com um comportamento esquisito desse e tudo. Então ele se matriculou como um aluno, e nesse caso, como o desafio era maior
não era só uma questão de metodologia, de técnica de comunicação, de processo, era uma questão mais profunda. Então nós precisamos acionar uma outra estrutura da formação de comunicação dominante que nós temos, que é através do coaching e da PNL, e foi quando nós descobrimos que ele tinha esse problema com a autoimagem, né, dele, e nós entramos então nesse processo de coaching com PNL, trazendo uma nova visão sobre si mesmo. Isso é neurocomunicação, uma camada mais profunda, quando ele conseguiu desgatilhar isso e se curtir mais, se amar mais, se aceitar mais. E aí então esses gestos foram parando e ele começou a acreditar um pouco mais nisso. Interessante que quando o processo dele se concluiu, que foram 6 semanas, tá certo? A formação dele, o estudo com o coaching e tudo mais, foram 6 semanas. Após isso, no segundo mês, ele foi de fato promovido, foi para outro estado, a coisa funcionou para ele. E lembro de um outro caso também, de uma moça. Esse engenheiro, ele devia ter algo em torno de 32, 33 anos na época. Essa moça devia ter alguma coisa em torno de 55 anos. Ela havia sofrido um acidente e tinha uma deformidade no rosto mesmo. Então ela tinha problema de autoestima com isso, e esse problema de autoestima afetava estruturalmente toda a comunicação dela. E também foi um trabalho meio parecido com o desse engenheiro. Não foi um trabalho normal de um curso, de uma formação. A gente precisou acessar estruturas mais profundas ali, de identidade, de autoimagem, né? Para a gente conseguir construir novos caminhos neurológicos, para essa pessoa se enxergar de uma forma diferente, e aí sim a comunicação ser entregue num nível diferente. Esses 2 casos foram os casos mais curiosos aí, mais emblemáticos, e que foi meio que no início, no primeiro ano e meio da minha carreira mais profunda com comunicação, né? E eu ter conseguido ajudá-los reafirmou a minha competência, porque eu ainda tinha aqueles sabotadores. Será que eu consigo ajudar de verdade? Será que eu consigo fazer de verdade? Será que a coisa do coaching, que todo mundo, né, descredibilizava, mas aí quando você gera resultado, contra resultado não tem discussão, e aí são 2 pessoas que impactam outras pessoas, né? São famílias mudadas ali. Inclusive essa moça, ela tinha problema de relacionamento, conseguiu um novo companheiro, e depois disso, em alguns meses, não sei, 6 meses, alguns meses, 8 meses, conseguiu um companheiro. A gente está falando do ano de 2021 por aí, 2018. A gente grava esse documentário em 2026 e ela está com o mesmo companheiro. Interessante isso. Você falou que chegou em um determinado momento, né, em que você já tinha feito um curso lá, que você teve a felicidade de ter o reconhecimento, de ouvir elogios, comentários positivos de alguém conceituado da época. Conta pra gente quem que é essa pessoa, fala um pouco sobre como que foi essa inspiração e qual foi esse elogio que você ouviu que te trouxe essa realização, essa confiança a mais. Tinha um gestor corporativo, toda a América Latina, os treinadores passavam por ele, pela formação dele. Ele viu algum talento em mim, né? E eu conto isso também no outro documentário, mas de uma forma diferente. E eu não vi esse talento todo que ele via, enfim, mas ele conseguiu me mostrar, e eu passei por um processo de recrutamento para ser treinador dessa empresa, né? Que era a maior empresa do mundo de treinamentos corporativos, né? Uma autoridade muito grande dentro de grandes indústrias. E como eu tinha aqueles sabotadores, se eu era bom ou não, se eu conseguiria ou não, eu passei por esse recrutamento. E quando você vê aqueles concorrentes bem vestidos, aquela coisa, você não sabe quem é, né? Você já pensa, não vou passar, né? E nesse momento, o meu desafio era fazer uma palestra de 15 minutos sobre o assunto que eu escolhesse. Eu quero falar sobre propósito de vida. Beleza, eu quero falar sobre a cor da água, não tem problema. Você tem 15 minutos para discorrer sobre esse assunto no formato de uma palestra.
só que você palestra só para ele. Então você entra numa sala de reunião e você vai palestrar só para essa pessoa. E legal, eu chego e lembra que tudo comunica. Isso eu já sabia nessa época. Eu chego e eu pergunto, o que fica melhor para você? Eu montar a minha estação com o meu computador, com os meus recursos, ou usar o que já está montado por uma questão de cabo, de adaptador, de tomada, de tempo, né? O que fica melhor para você? Já é legal isso, né? Você demonstrar que você tem equipamento, que você está preparado e que você está pensando no que é mais eficaz. E tanto faz para você. Isso já é legal, né? Pelo menos assim eu pensei. E realmente me parece que sim. Só que a reação dele foi um negócio que me pegou muito. Porque eu tenho 1,74 m. Ele tem, eu acho que 1,92 m. Eu tinha ali 34 anos, 33 anos. Ele 47, grisalhão, muito grande, sabe? Então você tem essas coisas acontecendo no subconsciente ali. E aí, nessa estrutura toda, grisalho, alto, mais velho, quando eu pergunto o que fica melhor, né? Eu usar o meu equipamento, usar o que já está montado aqui, aí ele, você que sabe. Cara, e agora? Para onde você vai? Entende? Uma reação dessa, para onde você vai, cara? Você tira o computador da pessoa e se der algum problema no cabo, não é uma responsabilidade sua, você tem que resolver aquilo. Ou você usa o pendrive, coisa e tal. E aí, eu não tinha naquela época esse detalhe, eu vou entregar aqui para o público. Às vezes, o melhor resultado na comunicação está no timing. E você controlar o timing de comunicação é interessante. O momento de desacelerar, o momento de perceber outras coisas, mas sem deixar que o outro perceba que você está fazendo isso. E eu dei um timing na comunicação. Basicamente, eu desacelerei a velocidade do meu comportamento, abri a mochila, comecei a montar o meu equipamento. E aí ele falou, não, pode colocar o pendrive. Tipo, pode usar o meu equipamento que está aqui. Menos trabalho, menos risco. Risco de quê? De um cabo não funcionar, de um mau contato, de uma outra coisa que está para além, né? Hoje, em todos os nossos programas de treinamento, os consultores chegam 1 hora antes, justamente para administrar os riscos de mau contato, de cabo, de adaptador, de tomada. A tomada é 3 pinos, são 2 pinos, é mais folgada, um pino mais largo, pois é, né? É um cabo, um HDMI, tem o EVGA e tem que transformar isso, é curto, é longo, muito detalhe. Essa foi um pouco da minha história, da minha vida e conexão com a comunicação. Nos siga nas redes sociais e a gente continua a nossa jornada juntos. Vilber.Gandra no Instagram e evoluieducacão.com.br. Vamos em frente. Vamos juntos, porque todos nós juntos somos muito melhores do que qualquer um de nós.